beleza? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essa solução que foi implementada em alguns clientes agora em 2025. A gente teve um resultado muito positivo em relação à gestão das compras e à gestão do estoque, propriamente dito. E nesse caso específico eu trouxe um quadro principal de análise em que o comprador ou a pessoa responsável pelo compra, seja um departamento específico ou algo do gênero, ela consegue responder algumas perguntas que em algum momento ficaram como incógnitas na hora de comprar, né? Vamos dar uma olhada aqui, que eu acho que eu tenho um resumo que vai exemplificar muito bem o que isso aí quer dizer, tá? Qual é o objetivo disso aí pra gente, tá? Neste dashboard consolidamos informações para tomadas de decisão referentes ao estoque de materiais, insumos ou mercadorias que demandam controle externo. Lembrando que isso é dinheiro. E se a mercadoria não gira, é dinheiro parado. E se a mercadoria que não gira vence, porque ela tem data de validade, é uma perda. Então estamos falando de vários impactos financeiros pela má gestão de estoque. É muito importante a gente lembrar disso quando a gente estiver pensando em resultado financeiro, DRE, a contabilidade propriamente dita e obviamente a saúde financeira da empresa, tá ok? Gerenciar estoques implica em muitos momentos tomar decisões que vão além da razão e que flertam com o sentimento de apego. Isso é um grande problema, né? A gente compra demais acreditando na nosso feeling, na nossa experiência de vida e por vezes ela não é suficiente para a gente atender o quesito principal, que seria a razão na hora de comprar. Isso é muito prejudicial quando a gente faz uma análise visando lucratividade, por exemplo. Então a gente tem que comprar aquilo que vende, aquilo que gira, aquilo que eu tenho demanda no mercado. Então pensando dessa forma, gerenciando os estoques e os espaços que você tem na tua logística, no teu armazém, a gente consegue ter resultados muito positivos. Tomar ações de compra e às vezes vendas sem margem significativa mantém viva uma instituição que tem como principal ativo o seu estoque. No caso que a gente comentou, né? Então vamos lá, pessoal. Esse quadro geral, ele te dá algumas visões que são muito interessantes, tá? Eu peguei aqui um produto específico, número 64, cerveja, tá? Que a primeira análise que a gente tem aqui diz respeito a esse primeiro quadro à esquerda, tá? O que ele está dizendo aqui pra gente? Que esse item, tá? 64, ZNB, é uma base teste, não se prendam a esse detalhe. Ele está incluído na categoria bebida, grupo alcoólica e subgrupo cerveja. Dentro da categoria bebida, ele corresponde a 1,19% das saídas unitárias de todos os itens dessa categoria. Isso enquadra ele como produto A. A gente vai chegar nessa conclusão depois. Lembrando que eu poderia até comentar agora para já deixar essa visão. Curva ABC, a gente está atribuindo aqui alguns parâmetros setados internamente. Todo item que somado a outros corresponde a 80% das saídas, no caso dessa categoria, né? Eles são enquadrados como curva A. De 80,01% até 95% das saídas, a gente enquadra esse produto como B. E o restante, os 5% finalizados, vão ser enquadrados como curva C. Então esse item é um item de alta demanda, alto giro, é um item que está saindo muito. Desculpa a tosse aí. Mas vamos lá, como eu estava falando para vocês, ele se enquadra como curva A dentro da categoria bebida. Dentro do grupo alcoólica, ele também se enquadra como A, correspondendo a 1,84%. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui, ficou melhor agora, né? Então, como categoria 1,19, curva A, certo? Dentro do grupo alcoólica 1,84, também curva A, correto? E subgrupo, que é o último nível, pensa num DRE, quando a gente vai falando aqui, né? A gente tem que esse cara sozinho corresponde a 9,14% das saídas dentro do subgrupo cerveja, também enquadrando ele como A. Então é um item de alta rotatividade, alta demanda, e que a gente entende que é um item relevante no teu estoque, ele não deveria faltar nunca, por estar nessa condição, ok?
Então a gente tem aqui também, no segundo quadro, é importante comentar essa parte também, que diz respeito a... Opa, deixa eu só sair aqui, beleza, vou clicar nessa observaçãozinha, que eu acho que ela é válida para a gente ter uma cautela maior na hora da análise, tá? O que esse quadro aqui me diz basicamente, tá? Vou dar um zoom menos, acho que ficou claro aí para todo mundo agora. Perfeito. Aquele item lá específico, toda vez que você clica nesse íconezinho aqui no nosso dashboard de interrogação, ele vai te dar uma explicação breve daquele item ou daquele ponto especificamente, tá? E daí o que a gente tem? O estoque aqui, temos esse quadro que vai dizer se ele está ideal, ou se ele está em excesso à direita, ou se ele está em falta à esquerda. Lembrando que as duas pontas estão em vermelho, que não é importante nem para mim ter muito estoque, nem pouco estoque, tá? No caso aqui, para ele ficar ideal, eu deveria estar comprando mais unidades, que atualmente o estoque dele está em 0, está dizendo aqui para mim. E o máximo seria 5 unidades, para a gente estar aí dentro do ideal, tá? Mas vamos falar um pouquinho desse quadro. Estoque em unidades é o primeiro quadrante aqui que vocês vão estar vendo, né? Opa, deixa eu dar um Ctrl Z, vai ser aqui, pronto. Esse primeiro quadrante aqui diz respeito à quantidade de unidades. O que é meu estoque ideal hoje? É o que está compreendido em unidades entre o mínimo e o máximo, setado por um parâmetro, que é a quantidade de estoque em dias, que a gente vai ver aqui nesse segundo quadrante, tá? Nesse segundo quadrante, para esse item foi setado um parâmetro para no máximo 45 dias de estoque e no mínimo 15 dias de estoque. Isso aqui por parâmetro me dá quantidade máxima e mínima de estoque. Estando o meu estoque em quantidade dentro de 2 a 5 unidades, eu tenho um estoque ideal, ficaria verdinho bem aqui pra gente, ok? Nesse caso específico, tem o estoque 0. Ele está bem abaixo aí do estoque mínimo, que seria 2 no caso, então ele se enquadraria aqui com um amarelo aqui, ou um vermelho no pior cenário, para a gente entender que ele precisa ser comprado com uma certa urgência, tá ok? A nossa escala aqui está indo até estoque negativo, em função de alguns parâmetros que a gente utiliza também, então a gente tem que parametrizar isso aí. Termômetro estoque eu comentei com vocês, vale a pena a gente pular essa etapa e ir para a próxima aqui agora. A gente vai ter aqui uma visão, deixa eu só fechar aqui, legal, que agora é do nosso quadro como geral, né? A gente tem aqui 2 itens que se intercomunicam, tá? Quais são eles? Esse item aqui específico, opa, deixa eu pegar aqui, este quadro se comunica com o gráfico abaixo. Como é que funciona isso aqui? Esse gráfico abaixo é um gráfico de barras comum, simples, que ele mostra pra gente as faixas que a gente está trabalhando. Lembrando que cada item neste cenário está sendo analisado num período de 2 anos, mês a mês, vamos pensar assim, tá ok? E que o gráfico, onde tem saídas em vermelho, o período mais relevante, em amarelo, o período com a média relevância, e o período em azul é um período de baixa relevância na minha análise de saída mensal, tá? Então o que a gente tem aqui? Nesse quadro especificamente, deixa eu só chegar para cá. Não é esse que eu estou apoiando aqui, mas eu vou chegar lá, tá? Nesse quadro aqui especificamente, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Ok, pronto, eu gosto aqui, porque aparece até o item lá. Beleza? Nós temos uma média de saída desse item de 3 unidades. Tiago, mas como é calculada essa média ponderada para mim chegar nesse item, né? A gente tem uma explicação específica para isso lá na frente. Mas aqui eu já respondo algumas perguntas, né? Qual a média de saída desse item? A gente tem isso aqui, né? Qual a média de saída desse item? Média de saída, média de saída. A gente tem os períodos aqui de sazonalidade, tá ok?
E temos também uma análise aí que nos dá uma visão interessante sobre qual o período mais relevante para a minha análise, dados os pesos lá embaixo. Então, utilização de pesos por faixa, né? Com base nisso, a gente pode ter uma análise relevante, interessante sobre a forma como a gente quer trabalhar esses itens, né? Como é que eu vou estar parametrizando ele para atender uma análise da forma correta. Então, quando eu alimento o meu banco de dados para essa solução funcionar, eu estou alimentando parâmetros como dia máximo e mínimo de estoque por item na hierarquia, né? Você vai ver que aqui nesse quadro, que é também interessante a gente passar por ele, eu vou dar um zoom mais aqui, acredito, para ficar bem claro aí para a gente analisar, tá? Vou dar um scroll aqui, tá? No caso aqui, para cerveja, a gente setou alguns parâmetros de dia máximo e mínimo de estoque para 15 dias mínimo e máximo 45 dias, como vocês estão vendo nessas duas colunas aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, essas duas colunas, estoque máximo e mínimo, né? O que a gente tem aqui, por exemplo, do item 64 que eu peguei lá? A quantidade máxima de estoque, 5 unidades, quantidade mínima de estoque, 2 unidades. 45 dias para máximo e 15 dias para mínimo, tá? Isso aqui é uma visão que a gente tem para começar a entender qual o status desse estoque aqui, para a gente tomar uma decisão. Isso também está explicado melhor no segundo vídeo que vocês devem ver aí na frente. Assim como eu parametrizei o subgrupo cerveja, eu também tenho parâmetros para o subgrupo vinho. Abrindo aqui. Ele vai ter 70 dias no máximo ou 40 dias no mínimo. Especificamente esses itens aqui, vou dar um zoom aqui para a gente analisar. Ctrl Shift 1, ok. Ctrl Shift 1, aqui, perfeito. Esses itens aqui especificamente, tá? Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, estou apanhando na ferramenta. Mas vamos chegar lá, né? Uma hora a gente acerta. Deixa eu pegar aqui Ctrl Shift 1, zoom menos para ficar visível aquela parte lá que eu acho legal. Zoom mais, perfeito. Agora ficou mais ou menos legal. Pronto, ficou melhor do que eu esperava, eu acredito. Só para sair da nossa imagem lá. Ok, pronto. O que a gente tem aqui no caso de vinhos? Olha só que interessante. A gente tem um parâmetro global para o subgrupo vinho, tá? Aqui, beleza. Para o subgrupo vinho, a gente tem um parâmetro global que é de 40 dias mínimo de estoque, 70 dias mínimo de estoque. Ele dá uma média geral aqui nesse número, tá? Ele é aplicado a todos os itens, exceto nesses dois itens aqui. Se você for ver, ó. Thiago, mas por quê? Porque é um parâmetro que eu setei dentro desse subgrupo para esses itens que fogem à regra global. Então eu tenho essa flexibilidade na ferramenta para que eu possa fazer uma análise específica de item a item ou grupo em si, tá ok? Além dessa solução, a gente tem também uma visão que é muito interessante a gente ressaltar, que é justamente numa análise específica como desse item aqui, eu poder utilizar alguns parâmetros manuais, né, que vão impactar essa quantidade de dias de estoque. Estou falando aí do item 64, né, vou ligar aqui minha opção primeiramente. Eu vou pegar aqui um item, por exemplo, de vinho aqui número 4, tá? Aplicado a essa nova medida de 180 dias ou 80 dias, eu vou ter uma análise aqui diferenciada do que é o parâmetro, tá vendo? Ah, Thiago, eu não quero 180 dias, eu quero 100 dias por 50 dias de estoque mínimo. A gente consegue fazer isso aqui também, ok? Então, a gente começa a ter uma visão. Deixa eu só dar um Enter aqui para ele aceitar a minha mudança. Ele já recalcula aqui para mim a quantidade máxima e mínima de estoque, burlando o que está dizendo aqui, que é 45 e 20 dias mínimos de estoque. Isso aqui é para uma análise pontual, para entender se o parâmetro que eu estou usando ele pode ser relevante ou não nessa análise. Posso aumentar ou diminuir a quantidade de dias mínimos de estoque. Isso permite que eu faça isso de forma online, sem depender de alterar os parâmetros via código ou via planilha, que alimenta alguns parâmetros desse banco de dados aqui, né? E a gente pode fazer isso em loco, online, direto no dashboard, o que é um facilitador tremendo aí pra gente, ok?
Posso desligar isso aqui, quando eu desligo automaticamente os parâmetros voltam ao padrão, tá ok? E a gente tem aqui algumas, eu clicando novamente em qualquer item aqui, ele assume novamente os parâmetros de dia de estoque mínimo e máximo que eu teria aqui para cada item, tá ok? Então isso é mais um facilitador que a gente tem aí para estar trabalhando. Deixa eu só fechar nosso filtro aqui que abre automaticamente. Lembrando dos filtros agora, né, que é interessante a gente passar. A gente tem filtros por curva, que é uma análise que a gente faz quando, por exemplo, eu quiser fazer uma compra dos meus itens que porventura estão com curva, estão com status no caso, necessidade de compra, né? Estão lá com vermelhinho menos ou abaixo aqui, como nesse caso, que é o pior cenário que eu tenho, tá? Quando eu clico aqui e faço o filtro, automaticamente a solução já filtra para mim todos os itens que estão com a quantidade abaixo, né? E eu poderia estar efetuando essa compra, tá? Algumas opções aqui estão em verde, mas entendendo que são curva C, tá? Então temos uma tratativa diferenciada nisso aí. Aí vamos supor que dentro desses itens que está abaixo, eu também quero comprar mais os itens somente de curva A, por exemplo. Quando eu faço esse segundo filtro, ele me dá uma lista dos itens que estão compreendidos em necessidade de compra, porém que representam curva A especificamente. A gente consegue ter um filtro e especificamente analisar esses itens ou gerar uma lista de compra com eles, com suas quantidades específicas de necessidade de compra. Se eu clicar, por exemplo, no item aqui, outros B, não, vou pegar a vodka aqui. Essa vodka específica aqui, ela está me dizendo aqui que eu tenho atualmente uma quantidade de 1 no estoque, né? Em que o máximo que eu tenho que ter são 4 unidades e o mínimo 1 unidade. Parâmetros 15 dias e 45 dias, certo? Aí ele me sugere como compra, já que ele está já com status ali de abaixo do ideal, né? Me sugere 3. Esse 3 aqui é sugerido com base no estoque máximo. Se eu tenho 1 para chegar no 4, eu preciso de comprar mais 3 unidades. Essa explicação mais detalhada a gente encontra no outro vídeo que está na sequência aí. Pessoal, vamos falar nesse momento sobre o status do estoque. O que seria o status do estoque? É saber se eu tenho muito ou muito em excesso, ou pouco, ou muito pouco abaixo do que seria, bem abaixo do que seria o ideal. O estoque ideal de qualquer item, seja insumo, produto acabado, item que compõe o cardápio do meu restaurante, não importa. Qualquer item, ele tem que estar entre o estoque mínimo e o estoque máximo para ser considerado ideal. E esse parâmetro de mínimo e máximo a gente seta pela quantidade de dias de estoque que a gente tem. Para tal, a gente faz uma análise dependendo de cada segmento, de cada situação em cada cliente, para saber a quantidade de dias mínimo e a quantidade de dias máximo. Vamos dar uma olhada no nosso cenário aqui, tá ok? Então, quando a gente fala de estoque, né? A gente está usando basicamente esse quadro aqui para uma análise item a item, tá ok? A gente tem um termômetro que vai falar para mim o estoque ideal, que está ali em verde, ali no meio, né? E nas pontas em vermelho quando eu tenho de mais e quando eu tenho de menos à esquerda, nesse caso aí, né? Em amarelo são pontos de atenção que a gente vai dedicar em situações específicas, ok? Mas vamos lá. Entender como é que está o nosso estoque implica em você entender, por exemplo, como que a gente vai poder navegar por uma situação como essa que vocês estão vendo aqui agora. Eu vou deixar aqui o máximo possível visível todo o quadro. Beleza, acho que está legal. Vocês podem ver aqui que à direita de vocês têm todos os dados de cada um dos itens que compõem lá o subgrupo cerveja, né? Vamos pegar esse subgrupo aqui para ser mais exato, tá? O primeiro item que mais sai, ele teve a quantidade de saída de 58 no período de 2 anos que eu estou analisando aqui neste exemplo, tá? Bom, vamos lá. Atualmente ele está encontrado com a bolinha vermelha a mais, ou seja, está indicando que ele tem um status de estoque elevado demais pela quantidade de saídas que ele tem. Nesse caso específico, caberia eu analisar para ver se eu faço uma campanha para desovar o máximo possível desses itens. Bem como abaixo você pode ver o item 67 aqui, né? Nós temos aí 58 também saídas nesse período, só que ele já se encontra como ideal. Por quê? Porque dado a parametrização que eu tenho dele de estoque máximo e mínimo e o estoque atual dele, né? Que está aqui do lado, uma unidade,
esse cara hoje se encontra em estoque ideal. Não cabendo fazer nenhuma campanha para desova ou comprar ele de imediato, tá? Bem como, olha o terceiro item aqui para vocês verem, o 64, né? Ele está aqui acusando 56 saídas nesse mesmo período de 2 anos que eu estou analisando, né? E atualmente ele se encontra com estoque zero. Aí aqui do lado direito vocês podem ver essas duas colunas, né, que fala estoque máximo e mínimo, em que você tem um número acompanhado de um número também, um número aqui na frente primeiro, né, esses aqui, né, acompanhados de uma segunda coluna, que é essa que está entre parênteses, tá? A primeira coluna diz respeito à quantidade em unidades. E a segunda coluna é a quantidade em dias setados via parâmetro para esse item, tá? Com base nisso, eu tenho aqui a quantidade de estoque máximo para cada um dos itens, bem como a quantidade de estoque mínimo, tá ok? Então, com base nisso, a gente vai poder analisar agora um outro quadro aqui, que vai falar para a gente, deixa eu ajustar aqui novamente, que vai falar, por exemplo, vamos pegar o item que eu gostei de pegar o 64 aqui, que ele está dizendo que está precisando comprar dele, né? Vamos dar um zoom aqui para a gente entender melhor esse quadro. Olha só que interessante. Aqui, acima, a gente tem o quadro de estoque dele aqui, ok? Aqui eu estou dizendo aqui que ele está abaixo do ideal, certo? Tendenciando a abaixo de estoque. O máximo de estoque em unidades que eu tenho que ter desse item é de 5 unidades e o mínimo é de 2 unidades. Okay? Deixa eu só sair daqui para não pegar aquela opção lá. Isso, agora vai ficar legal para a gente ver. Ok, beleza. Então a gente tem esta situação aqui nesse item, dizendo que no máximo eu tenho que ter 45 dias de estoque. Isso é um parâmetro que a gente seta por grupo, por item. Temos essas opções na solução, tá ok? Bem como de 15 dias do mínimo. Então quando o item atinge 15 dias de estoque, ele já acende o sinal vermelho dizendo que está na hora de comprar. E se ele passar de 45 dias de estoque, que no caso aqui 5 unidades, ele vai dizer, cara, está na hora de você desovar, porque esse item está em excesso. Isso pode ocasionar uma quebra de caixa. Imagina você comprar um monte de unidades de um item que não tem saída, isso aí é dinheiro parado. E pior, se tiver data de validade, se for um consumível com data de validade, e estiver próximo de vencer, é basicamente uma perda que você vai ter. Isso impacta o teu caixa, o teu financeiro. Então é interessante você observar esse detalhe. Então esse item aqui está em quantidade zero de estoque atualmente, ou seja, 0 dias de estoque também. E se encontra hoje com uma demanda de compra, uma sugestão de compra de 5 unidades. Tá? Por que 5 unidades? Como é que o nosso sistema sugere a quantidade de compras? Ele analisa o seu estoque atual em quantidade e fala assim, cara, quantas unidades eu preciso ter para atingir o estoque máximo, que é esse aqui. Se eu tenho 0 para atingir 5, eu preciso comprar 5 unidades. Okay? É assim que funciona a nossa análise de compra e quantidade de compra para ser utilizada. Lembrando que tudo isso é parametrizado por item a item, se você preferir, ou por grupo e subgrupo de item, caso você tenha esse interesse. São opções que a gente tem para flexibilizar. Então, na hora de você montar lá a tua árvore mercadológica, né, os teus itens ali, quando a gente tem uma análise um pouco mais avançada, né, vamos pensar assim, eu posso chegar e agrupar meus itens por características em comum, como, por exemplo, a quantidade de dias de estoque. Se você for ver aqui, ó, para o item refrigerante, eu tenho quantidade mínima de estoque de 7 dias e máxima de 30. Para outros itens aqui, no caso, os que se enquadram como rum, né? A gente tem quantidade mínima de estoque de 15 dias e máxima de 45. Assim como eu posso ter itens específicos que fogem essa regra do grupo. Aqui no caso eu não tenho nenhum visivelmente, mas a gente pode parametrizar isso aí, tá ok? Pessoal, nós vamos falar nesse momento sobre como é calculada a nossa média ponderada. Para iniciar, a gente tem que dar uma olhada no nosso quadro e entender especificamente como é que a gente trata essa visão de períodos, tá? Então nós temos aqui P1, P2 e P3, de forma genérica para todos os itens, ele trouxe a média para cada período, mas é importante vocês entenderem que a faixa vermelha representa os últimos 6 meses a partir de agora, a faixa amarela, os 6 meses anteriores a essa, e a faixa azul, o ano anterior à faixa amarela.
totalizando a minha análise em 2 anos, de um item, um insumo, um produto que seja, etc. Tá? O que ele vai me dar? Ele vai me dar uma visão geral sobre os itens, sobre o giro, a circulação desse produto, a saída desse produto ao longo desse período de 2 anos. Tá? Cada quadradinho representa 30 dias. Se você for ver aqui especificamente, por exemplo, esse primeiro quadrante aqui pra gente, está dizendo aqui para mim que teve 401 saídas de todos os itens, porque eu não selecionei nenhum específico, entre o período do dia 19 de 8 de 2024 até 17 de 9 de 2024. Bem como os outros períodos da mesma forma, né? A gente tem a quantidade de saída de cada um deles, né? Em vermelho aqui os últimos 6 meses, em amarelo os 6 meses anteriores e em azul o último ano, né? Anterior aos 6 meses seguintes, tá ok? Então, com base nessa análise, a gente pode pegar um item aqui específico, pegar o item número 2 aqui, tá? E a gente vai entender essa análise de forma mais concisa, o que a gente está trabalhando aqui, ok? Lembrando que nós temos 3 parâmetros que representam totalizado 100%, tá? Que são esses pesos por período aqui. Nele você vai setar quão relevante é o primeiro período para você, no caso para mim 80%, quão relevante é o segundo período, para minha análise, né, 15%, e quanto é relevante o terceiro período. Somados tem que dar 100%, tá, para a gente fazer um cálculo correto. Só que é um parâmetro, você pode alterar ele a quando você quiser para a gente estar fazendo essa análise, tá ok? No caso desse item 2 que eu citei, está dizendo que a média de saída dele, a média ponderada desse item, é de 2 unidades. A gente pode entender melhor isso agora clicando na observaçãozinha que tem aqui, nesse item aqui, como é calculada a média ponderada. Onde tiver essa interrogação, você pode clicar que tem uma explicação, ok? Ctrl Shift 1 novamente, damos zoom aqui, Ctrl Shift 1, ok. Chega para a direita, acho que está todo mundo vendo agora. Como você tem os parâmetros anteriormente, e a gente sabe que cada quadradinho representa 30 dias, né? A gente tem uma análise aqui, P1, que está me dando uma média de 2,33 itens, saídas, né? Unidades, a cada 30 dias desse item específico, tá? Do vinho lá, número 2. Nos últimos 30 dias 5, nos 30 dias anteriores 4 e assim por diante, nessa faixa vermelha que para mim é mais relevante, por isso que eu atribuo um peso de 80% para compor a minha média ponderada, tá? E da mesma forma, eu tive aqui aplicado 80%, né? A gente teve um total aqui de 1,87, que arredondando vai dar o 2 aqui, tá vendo? Primeiro nós temos o P1 aqui já somado, ok? Aí nós temos aqui o P2, né? 1,83 de média. Como é que é calculada essa média, né? A gente vai somar todo o período, aqui no caso em vermelho deu 2,33 dividido por 6, soma todo o período amarelo dividido por 6 dá 1,83, aplicado ao peso de 15% a gente teria o 2. Fazer assim, ótimo, perfeito, 0,28 itens, né, que dá, arredondando daria 0, você não tem 0,1 item, né? Arredondando dá 0, ele veio aqui para P2, tá ok? Da mesma forma, P3, a gente teve aqui uma média de 2,92. Lembrando que é somar todo o período. Divide pela quantidade de períodos, né? Soma 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 10, 0, 4. E você divide, neste caso aqui, não por 6, e sim por 12, que a gente tem 12 períodos, né? Somada essa média, a gente chega na média de 2,92, aplicado a 5%. A gente tem 0,15 que dá um aproximado aí de 0. Somando P1, P2 mais P3, a gente tem 2 de média ponderada. Então é correto dizer que esse item tem uma saída de 2 unidades por mês, ou por cada período de 30 dias, tá ok? Vou só fechar aqui. Lembra que a gente aplicou os pesos e a gente chegou nesse número. Da mesma forma, outros itens, se você for analisar, tá? A gente vai ter algumas visões um pouco diferentes. O 4 aqui bateu, também deu 2, né? Vamos para o 13 agora, vamos ver quantos itens deu de média ponderada. Também 2, vamos pular lá para o 19. Vou pegar um item mais complexo aqui. Também atribuído deu 2, acho que ele está calculando ainda, está dando um pequeno delay. Esse aqui deu legal. Esse aqui já deu uma diferença, né?